A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje, na palavra de encorajamento, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero começar lendo um texto que está aqui em Oséias, no capítulo 4, o versículo 6, só a primeira parte do versículo, que nos diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu estive meditando sobre isso. Aliás, eu estive ouvindo, lendo muitas coisas a respeito da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. E esse versículo veio ao meu coração quando eu estava meditando e pensando numa palavra para ministrar para você. E me veio essa palavra em Oséias que diz que o meu povo, o Senhor dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí eu parei para pensar. O que realmente nos falta? O conhecimento da palavra ou a prática da palavra? Para muitos falta o conhecimento da palavra. É por isso que eu insisto sempre, e eu sempre dou ênfase em leia a Bíblia, leia a palavra, se encha da palavra de Deus. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra diz assim, que as armas da nossa milícia, em 2 Coríntios 10:4 está escrito: as armas da nossa milícia, ou seja, as armas que nós usamos na nossa guerra, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e toda mentira, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós precisamos nos encher da palavra para nós sabermos como guerrear as nossas lutas, as nossas batalhas. Nós precisamos nos encher da palavra para nós sabermos quem nós somos em Cristo. Nós precisamos nos encher da palavra para nós termos autoridade. Nós precisamos nos encher da palavra para nós não sermos enganados pelo diabo. Então é muito importante nós nos enchermos da palavra. Mas é importante não só nós nos enchermos da palavra. Nós precisamos praticar essa palavra, nós precisamos tornar ela viva. Porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, primeiro da minha, depois do outro. E normalmente quando a gente ministra a palavra, primeiro somos nós que recebemos. Somos nós pregamos para nós mesmos. Nós, pregadores da palavra, nós pregamos para nós mesmos, para depois pregar para os outros. E isso é na vida diária. Isso é na sua vida, ainda que você não seja um pregador da palavra de Deus, uma pregadora da palavra de Deus, mas a palavra, quando você lê, ela primeiro precisa pregar para você, para depois você falar para outras pessoas. Porque muitas vezes nós até temos esse defeito, Eu não sei você, mas às vezes a gente lê um versículo, uma palavra, e a gente vai e fala para o outro, porque você tem que fazer assim, porque na Bíblia está escrito que você tem que fazer assim, Mas eu estou fazendo assim, eu estou sendo praticante da palavra. Então, o versículo que nós lemos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra, conhecimento da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, somente conhecendo a verdade, nós vamos ser libertos. Libertos de todo tipo de cativeiro, de mentira, de engano do diabo, mentira do nosso próprio coração, porque o nosso coração ele é enganoso. E nós precisamos conhecer a palavra até contra nós mesmos, para nós não cairmos nas ciladas do nosso coração. Então, o conhecimento da palavra é importantíssimo, mas não só conhecer a palavra, Quando eu falo de ler a palavra, de se encher da palavra, não é simplesmente pegar e ler a Bíblia por ler, até ateus leem a Bíblia, Cientistas leem a Bíblia para descobrir coisas. Mas nós, cristãos, nós filhos de Deus, nós precisamos ler a palavra para nos alimentar dela. Ela precisa de tal forma fazer parte da nossa vida, que ela vai ser o nosso alimento principal. Jesus, ele diz que, em certa passagem, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta vai ter vida, vai ter a vida eterna, a vida abundante. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra para nós termos vida, para nós termos sabedoria, para nós sabermos como manejar bem essa palavra, saber a hora certa de usar a palavra, saber combater as artimanhas do diabo, os ataques do diabo. A palavra de Deus, ela é o nosso escudo. A palavra de Deus é a nossa arma, é a nossa espada poderosa.
Então nós precisamos aprender a usar a palavra, nós precisamos nos encher do conhecimento e também ser praticantes, como está em Tiago 1:22. Porque não basta nós nos enchermos, como eu comecei falando, né? A gente pode ler muito a Bíblia, ler toda a Bíblia, todo ano ler toda a Bíblia. Mas se eu não praticar nada do que está escrito, ela não vai ter efeito nenhum. Vai ser como se eu lesse qualquer livro, né? Porque a Bíblia, ela é totalmente diferente de qualquer livro. A Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Principalmente quando eu leio, né? Dependendo do Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, me revela essa palavra, me dá entendimento sobre isso, me ensina como usar essa palavra, me ensina a viver essa palavra. Então é muito importante nós lermos a Bíblia conversando com o autor dela, né? Que é o Espírito Santo, que deu a inspiração, né? Deus, através do seu Espírito, inspirou homens a escreverem a Bíblia. Então nós precisamos conhecer, nos encher do conhecimento dessa palavra, mas nos encher de maneira correta. Talvez você já leu a Bíblia muito mais do que eu, mas você tem praticado aquilo que você lê? Você tem colocado como regra de vida o que você lê na palavra? Sabe, na verdade, essa palavra me veio porque eu comecei a pensar em pessoas que dizem assim, eu tenho lido a Bíblia e nada acontece, eu oro e nada acontece. Será que você está orando corretamente? Tem alguma coisa errada aí. Porque a palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. A palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Então, às vezes, querido irmão, querida irmã, às vezes o que está errado não é o fato de Deus estar ouvindo e respondendo às nossas orações, mas talvez a nossa oração esteja errada. Talvez você está orando há muito tempo, mas está orando de maneira errada. Talvez alguma atitude sua está errada e precisa ser mudada. Então, é um conjunto, é o conhecimento da palavra, é a oração correta e são atitudes corretas da minha parte. Porque Deus nunca falha, Deus nunca erra. Se Ele disse que vai ouvir, que vai responder às nossas orações, então Ele vai ouvir e vai responder. É claro que há um tempo para Deus responder diferentes tipos de oração, né? E tem até um devocional que eu fiz sobre isso, sobre os diferentes tipos de oração, que Deus pode nos responder sim, não ou espere. Então tem isso. Porém, às vezes você está numa situação, vivendo uma situação difícil há tanto tempo, e você diz, não, mas eu oro todo dia, eu oro sempre, e nada acontece. Por que será que nada acontece? Experimente ver, né? Ore ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu estou orando corretamente? Se eu estou orando errado, me ensina a orar corretamente. Porque a palavra também diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então é Ele que intercede por nós diante do Pai. Então, peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu estou orando de maneira errada, é por isso que nada acontece, por isso que nada muda. Tem alguma coisa errada na minha vida que precisa ser mudada, alguma atitude que precisa ser mudada. Porque muitas vezes é isso, querido. Meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes é isso. Às vezes você está orando de maneira errada. E sabe por que você está orando de maneira errada? Porque você não conhece a palavra. É importantíssimo nós conhecermos a palavra até para nós orarmos corretamente. Porque a palavra, em 1 João, nos diz que Deus ele nos ouve se nós orarmos de acordo com a sua vontade. É de acordo com a vontade de Deus. E como que eu vou saber a vontade de Deus se eu não ler a Bíblia? Porque a vontade de Deus está toda escrita na Bíblia. Está tudo escrito. O que não está escrito, e Deus nos fala particularmente, é entre Ele e nós, né? Porque a palavra revelada, a palavra escrita é para nós e para os nossos filhos. E a que não está revelado aqui é para Deus e para quem Ele quiser revelar. Porém, nós só podemos saber a vontade de Deus e a maneira correta de orar se nós conhecermos a palavra. Que aqui está escrita a vontade de Deus. Aqui está escrito o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aqui está escrito o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aqui está escrito a maneira como eu devo andar, como eu devo me conduzir. E até mesmo a maneira como eu devo orar. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos dá uma pequena regra de como orar, né? Como nós entramos em oração, como nós oramos, o que nós devemos pedir, o que nós devemos fazer. E é interessante que lá termina falando do perdão, né? Porque se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Pai também vai nos perdoar. Porque lá nós dizemos, Senhor, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores.
E às vezes nós oramos isso, mas isso não é uma realidade para a nossa vida. Eu não tenho perdoado aos meus devedores. Aí o que acontece? A minha oração, ela fica travada. Ela não sobe, não passa. Eu tenho uma amiga que fala, a oração não sobe, bate no teto e volta. Então, às vezes a sua oração não está sendo respondida porque alguma coisa está errada. Ou a sua oração está errada, ou alguma atitude sua está errada e precisa mudar. Entendeu? Então, é necessário olhar para a palavra de Deus e a palavra, ela é um espelho que nós temos que nos olhar todos os dias. Olha para o espelho. Né? Se tiver alguma coisa errada, vamos corrigir, né? Endireita aqui, dá uma corrigidinha, né? Veja o que está errado e vamos corrigindo. A palavra é um espelho. A própria palavra de Deus diz que todos nós, com o rosto descoberto, nós vamos refletindo dia a dia a glória do Senhor, como num espelho. Então a palavra, ela é o nosso espelho. A gente olha para a palavra, vê, opa, tem alguma coisa errada aqui, preciso endireitar aqui. E a gente olha, o Senhor falou que eu preciso perdoar, então eu preciso perdoar, tem que corrigir aqui. Então é o nosso espelho que nós vamos nos olhando diariamente, para que nós possamos aprender a nos relacionar corretamente com Deus, a orar corretamente, aprender a lidar com o diabo, a lutar contra ele, né? Contra as armadilhas, as artimanhas de Satanás. Então, querido irmão, querida irmã, encha-se da palavra, encha-se do conhecimento da palavra de Deus, mas também coloque em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá autoridade e você precisa entender, você tem autoridade em Cristo. O Senhor Jesus, ele nos diz, eis que vos dei poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Mas você precisa conhecer o poder e a autoridade que você tem em Cristo. E você só tem esse conhecimento meditando na palavra, se enchendo da palavra, estudando a palavra, porque não é só ler, é estudar, é meditar, é ruminar. Né? E ruminar, eu não sei se você já viu a vaca, né? Como é que ela se alimenta. A vaca, o boi, né? Os animais que comem capim, eles comem, eles enchem o estômago, né? Eles têm 2 estômagos, eles enchem o estômago de capim, né? O capim fresco ou seco, e aí eles aguardam. Daqui a pouco eles começam a ruminar. Por isso que quando a gente olha para boi, vaca, né? Esses animais que ruminam, eles estão sempre mastigando, parece que está sempre mastigando, com a boca se mexendo, né? Na verdade, eles estão agora ruminando todo aquele capim que eles comeram rapidamente. Eles estão ruminando, aí passa de um estômago, vem um pouquinho, eles ruminam, tiram todos os nutrientes, aí engole de novo, vai para outro estômago. Então isso é muito importante nós ruminarmos, ou seja, nós meditarmos na palavra de Deus e praticarmos, né? Porque o boi, a vaca, né, os animais, depois que eles se alimentam do capim, aquele capim que eles estão ruminando, ele se torna energia para o corpo deles, eles se tornam fortes. E assim tem que ser a palavra. Eu me encho do conhecimento da palavra, eu rumino essa palavra, meditando, estudando a palavra, e depois a palavra ela me torna forte, para eu poder lutar contra o meu inimigo, contra o diabo, para lutar contra mim mesmo, para eu não fazer minha própria vontade, para eu não ceder à vontade da minha carne. Entendeu, querido irmão, querida irmã? Então essa é a palavra de encorajamento que eu tinha para falar para você hoje. Medite na palavra, se encha do conhecimento da palavra de Deus, coloque a palavra em prática. Se fortaleça na palavra, aprenda a orar com a palavra. Amém? Então é isso, queridos. Eu quero orar agora por você, orar por nós, para que o Senhor nos ajude, nos dê graça a cada dia nós crescermos mais e mais no conhecimento da palavra e nos tornarmos cada vez mais fortes. Sabemos usar a autoridade que o Senhor Jesus nos dá. Amém? Pai querido, nós queremos agradecer por essa palavra, nós queremos bendizer o teu santo nome, Pai, louvar ao Senhor, que é o nosso Deus, Deus único, Deus vivo, Deus verdadeiro. Obrigada, Pai, pela autoridade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor já nos deu poder para nós pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Obrigada pelo Espírito Santo, Pai, que está sempre conosco, que habita em nós, que nos instrui, que nos ensina como orar corretamente.
Ele corrige, Ele conserta as nossas orações. Senhor, nos ajude, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que tem vivido uma luta há tantos anos, tem orado, tem buscado ao Senhor e nada tem acontecido. Pai, ensina o meu irmão, ensina a minha irmã a orar corretamente. E se há alguma atitude que precisa ser tirado da sua vida, mostra, Senhor, revela. Se há situações de pecado, situação de falta de perdão, revela, Pai, revela ao meu irmão, à minha irmã, para que ele possa, Pai, para que ela possa realmente estar limpo diante do Senhor e diante dos principados e potestades, para que tenha autoridade, Senhor, para repreender todo o poder do inimigo de sobre os seus familiares, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, Pai. No nome de Jesus, Pai Santo, eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, que essa palavra, Senhor, venha causar mudança de mente, mudança de atitudes, ó Deus, e que o meu irmão, a minha irmã, que eles sejam vitoriosos, que eles se levantem, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe, abençoe outras pessoas também. E se porventura essa palavra não serve para você, eu acredito que para alguém deve servir, tá bom? Compartilhe com alguém que precise dessa palavra. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.